Dicas de livro, parte 3. Parte 3 dos meus livros favoritos, infantis ou juvenis. Esse aqui é um exemplo. Chapeuzinho Vermelho e Outros Contos por Imagens, de Rui de Oliveira, adaptado dos contos de Luciana Sandrone. Esse livro é muito interessante porque os contos eles estão todos em preto e branco, desenhado a lápis pelo maravilhoso Rui de Oliveira. As crianças maiores, elas amam. Crianças assim, eu sou professora, né? Então eu levo esse livro 5º ano, 6º ano. Eles ficam apaixonados pelas histórias, porque elas são todas assim, ó, preto e branco. E as crianças simplesmente ficam apaixonadas. É um livro maravilhoso, tá, gente? Vem a primeira parte, vem a história, né? Por exemplo, aqui, ó, João e Maria. Aí aqui tem a história e depois a história é contada através das ilustrações, que são maravilhosas. São pinturas, na realidade. Esse livro, gente, é um livro muito especial. E as crianças amam. Ele ganhou um prêmio, inclusive, o prêmio em 2003, ele ganhou um prêmio de melhor livro de imagem pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. As ilustrações são extremamente polissêmicas. O ilustrador, ele remete o leitor às origens medievais das histórias, convidando o leitor a mergulhar no reino da fantasia e da imaginação. Sugere, a imagem ela instiga, ela faz perguntas ao leitor, sabe? É uma imagem que sempre provoca uma reação, porque quando você olha ela bem de pertinho, você vê que tem algo a mais, sabe? Então são histórias que as crianças conhecem, algumas não, mas é um livro de contos infantis, mas numa linguagem bem para o juvenil, sabe? Para o infanto juvenil. As crianças simplesmente amam e eu sou apaixonada por esse livro. Sempre fez maior sucesso nas minhas aulas. Realmente, meus alunos amam. Um outro livro que eu amo trabalhar, já trabalhei muito esse livro, Colcha de Retalhos, da Conceil Correia da Silva e Ney Ribeiro. Gente, esse livro é muito lindo, muito lindo. Remete às histórias a nossa avó. Olha como é que ele começa, um pedacinho de retalho. Quem nunca teve uma colcha de retalho feita pela mãe ou pela avó? No caso aqui, essa vovozinha aqui é maravilhosa, que faz a colcha de retalhos. E essa colcha de retalhos, ela conta a história, um pouquinho da história da família, né? Porque essa vovó, ela costura para os netos, para os filhos, para as sogras, né? Para as noras. E cada pedacinho de tecido que é guardado, ela faz a colcha de retalho. E o Felipe vai descobrir o que significa a palavra saudade através dessa colcha. A história é simplesmente maravilhosa, tá? Quando eu trabalho com meus alunos, eu faço uma colcha no ofício e coloco ali os quadradinhos e as crianças escrevem partes da sua vida que elas amam, que elas gostam e decoram a colcha. No final eu pego cada pedacinho da colcha de cada aluno e formo um grande mural. Gente, o trabalho fica simplesmente maravilhoso. Essa dica aqui é top, tá? Para trabalhar essa questão do amor, do carinho, do aconchego, do afeto, da saudade. Esse livro aqui é maravilhoso. Um outro livro que eu também amo, Coração Não Toma Sol, do Bartolomeu Campos de Queiroz. O grande Bartolomeu. O livro é maravilhoso, ó. Tem essa abinha aqui, ó, onde o coração fica guardado, né, ó. Muito lindo, né? Esse projeto gráfico do livro é maravilhoso e conversa bem com a história que é contada. Fala de um coração preso num castelo que não tomava sol. A linguagem é totalmente poética, né, gente? Esse livro aqui move coração de crianças, de jovens, de adultos, de velhinhos, sabe? Qualquer faixa etária ama. É uma história maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de contar essa história aqui para várias faixas etárias e sempre faz muito sucesso. Coração Não Toma Sol, do maravilhoso
saudoso Bartolomeu Campos Queiroz, maravilhoso. Um outro livro que também eu amo é esse, Lá e Aqui, é da Carolina Moreira e do Odilão Moraes, né? Já são bem conhecidos aí como escritores. Esse livro é muito lindo e é muito delicado, trata de um tema delicado, né? Lá e Aqui, que é o universo infantil, né? É um tema delicado para o universo infantil, mas que é trabalhado de uma maneira muito delicada aqui, que é a separação dos pais. A gente vive isso, né? Infelizmente, muitas crianças vivem esse drama de terem pais separados, né? Então ele tem duas casas, né? Ele tem a casa do pai e a casa da mãe. E como fica o coração dessa criança sabendo que não mora mais junto com o pai e a mãe, né? Então esse livro aqui ele trata desse assunto tão delicado de uma forma muito delicada. O livro é maravilhoso, tá? Era uma vez uma casa, a minha casa. Ela tinha um lago cheio de peixes e sapos no jardim. Muitas flores coloridas, um pai e uma mãe. Mas um dia, né? Um dia acontece a separação e como a criança vai enxergar essa separação dos pais. Esse tema é trabalhado nesse livro de uma maneira muito sutil, muito delicada. Esse livro aqui ganhou o Prêmio Jabuti em 2016. Também ganhou o Prêmio Fundação Nacional do Infantil em 2016 como o melhor livro da categoria criança. Então é um senhor livro, tá, gente? Não é qualquer livro, não. É um senhor livro aqui, tá? Um outro livro que eu também amo é Seis Homens. Esse livro, ele foi traduzido pelo Léo Cunha, é do David Maqui. Ele não é daqui, né? Esse não é um livro brasileiro, é um livro traduzido, mas o livro trata de um assunto muito difícil também de lidar com as crianças, que é o tema da guerra, né? Toda vez que a televisão, a mídia está focando muito a questão da guerra, né? A gente ficou um tempão aí falando só sobre a guerra lá na Ucrânia, com a Rússia. Então, é difícil você falar de um tema assim pesado, como a guerra, com as crianças. Esse livro aqui é muito legal para você trabalhar esse tema com as crianças, para que elas possam entender, né, essa questão do conflito, da intolerância, da paz. É muito legal esse livro para trabalhar essa questão. E um livro que eu sou super apaixonada, um livro super diferente, super atemporal, um livro inclinado, e ele realmente é inclinado, ele é tortinho, tá, gente? Ele é tortinho. Infelizmente, essa edição, assim, capa dura e tortinho, como tá aqui, ele não é mais produzido, né? Ele foi produzido pela Kozak Naif, que não existe mais, essa editora, né? Inclusive, esse livro se tornou raro por conta disso. Tem uma outra editora que relançou, mas não com essa qualidade que está aqui, não com essa capa dura, não com esse design gráfico que tem esse livro. O livro é maravilhoso, fala de um bebezinho, né, que a babá deixou o bebê soltado das suas mãos numa grande geladeira. E o bebê não fica com medo nem nada. Ele se diverte o tempo todo descendo essa grande ladeira e vai acontecendo várias coisas durante o trajeto. Essa descida, nessa descida vai acontecendo várias coisas e o bebê vai se divertindo até chegar lá no final. E o livro é simplesmente maravilhoso. É um livro que você realmente mergulha, parece que você está vivendo realmente na história. É um livro muito, 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 muito legal. E essas são as dicas, parte 3 das dicas dos livros infantis maravilhosos que eu amo, que eu tô deixando aqui para você. Até a próxima!